do Senhor, meus queridos irmãos, vamos adiante. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão. O texto que nós vamos usar por base vai ser Lucas, mas agora, para início, para a gente interceder por este culto, por essa mensagem, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Vamos ler então em nome de Jesus, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gostaria de pedir que os irmãos intercedessem junto ao Pai pela minha vida, para que Ele possa me usar como instrumento nas mãos dEle, para trazer esclarecimento à palavra do Senhor. Poderoso Deus, poderoso Pai, eu sou extremamente grato, meu Senhor, por tudo que fizeste pela minha vida, meu Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, por todo entendimento que tem dado ao teu povo. Eu te agradeço, meu Senhor, porque a tua salvação alcança-nos, mesmo não sendo merecedores deste privilégio e dessa graça que é proveniente de ti, Senhor. Eu te peço, meu Senhor, que me use como instrumento nas tuas mãos para discorrer sobre a tua palavra, para que possamos refletir sobre ela e agregar nas nossas vidas este conhecimento desta rica palavra que nos fora deixada na forma de uma Bíblia, meu Senhor, através da vida de profetas, através da vida de apóstolos, através da vida de homens que foram separados por ti, meu Senhor, para revelar a tua vontade para nós. Eu te peço, meu Senhor, que não só me use como instrumento nas tuas mãos, mas que o coração de cada um destes irmãos que se fazem presente neste lugar possam estar abertos e receptivos para esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Como eu disse anteriormente, nós vamos discorrer, na verdade, sobre o Evangelho de Lucas. Gostaria que os irmãos abrissem para que nós pudéssemos acompanhar juntos essa leitura. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 22 até o 30. É uma parábola. É a parábola da porta estreita. Hoje nós vamos compreender um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer com essa parábola, qual é o seu conteúdo, a que nos serve essa revelação através da própria palavra de Cristo. Os irmãos encontraram? Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, verso 22 até o 30. É um pequeno trecho. Nós vamos lê-lo, aí conforme a gente for lendo os versículos, a gente já vai fazendo uma explanação. Versículo 22 adiante. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois.
Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando ouvirdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. A gente percebe aí nas palavras de Cristo que o caminho, ele é de fato seleto, é estreito, não é muito simples, não é muito fácil como parece ser, como as pessoas estão dizendo que o Evangelho é. Eu acho que uma das piores coisas que deve existir é a frustração de chegar atrasado. Se a gente fosse contextualizar assim as coisas cotidianas, coisas simples do nosso dia a dia, quando a gente perde algum compromisso que nós temos, é bastante frustrante. A gente fica chateado, a gente fica abatido, porque a gente perdeu algo que era importante para nós. Se a gente for pegar um exemplo, acho que todos os anos nós temos os memes da prova do Enem. Os atrasados, aqueles que ficam desesperados na frente do portão querendo entrar por 2 minutos, por 3 minutos de atraso, eles acabam perdendo a oportunidade. Esses jovens, eles passam o ano se preparando para essa prova, mas quando chega na hora da prova, por um empecilho ou outro, por uma dificuldade ou outra, acaba se atrasando e às vezes por muito pouco ele perde a oportunidade de realizar essa prova. Alguns compromissos da nossa vida, o banco, às vezes a gente sai daqui de Itaquaraçu e no último instante do horário do banco e vai correndo e chega lá na Nova Andradina. Às vezes tem o trânsito que atrapalha um pouquinho, às vezes acontece qualquer coisa nesse caminho e a gente chega na porta do banco e ele já fechou. Não dá tempo da gente fazer o que a gente gostaria de fazer. São coisas que nos frustram, são coisas que nos deixam decepcionados. Isso nós estamos falando de coisas do dia a dia. Mas quando nós falamos sobre a palavra do Senhor, o que está em jogo não é o nosso compromisso no banco, não é a prova do Enem que precisamos fazer. O que está em jogo é a nossa salvação, é a nossa vida, é a nossa vida eterna. Aqui logo no começo a gente percebe no primeiro versículo, se você tiver com a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, versículo 22, a gente percebe que Jesus, ele vinha caminhando sentido Jerusalém. A gente sabe que Jesus teve um ministério por volta de 3 anos e quando chega nesse momento que ele está caminhando para Jerusalém, especificamente este momento, ele está indo para a parte final do seu ministério. Ele está indo para Jerusalém para ser crucificado. Ele sabia exatamente a que ele estava indo lá. Ele estava indo para ser preso, ele estava indo para ser açoitado, ele estava indo para sofrer. Mas mesmo sabendo de todo esse contexto, por onde ele passava, ele ia pregando, ele ia falando sobre o reino de Deus, sobre a salvação, e ele não perdia essas oportunidades. Ele vinha passando no meio do povo judeu. E uma dessas pessoas, lá no versículo 25, alguém perguntou para o Senhor se seriam poucos esses salvos. Porque Jesus vinha dizendo que era necessário que se arrependesse dos seus pecados, que era necessário que morresse e nascesse de novo, que se batizasse e muitas outras questões que não era do hábito daquele povo judeu. E aí ele pergunta, então, poucos serão esses salvos? Jesus sabia exatamente o que estava no coração daquele homem. Ele era judeu. E os judeus entendiam que a salvação somente era dada aos filhos de Abraão, ao povo de Israel.
Então esse homem, quando ele pergunta para Jesus se poucos seriam salvos, a resposta que ele queria de Jesus era que somente eles seriam salvos, porque ele era filho de Abraão, ele era dessa genealogia, e ele entendia que era exclusiva a salvação para o povo judeu. A resposta de Jesus é algo maravilhoso. Ele responde praticamente com uma outra pergunta. Lá no versículo 24, ele responde da seguinte forma: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que Jesus estava fazendo era o seguinte: ele estava respondendo assim para aquela pessoa: tudo bem, você é filho de Abraão, mas você entrou pela porta estreita? Você conseguiu passar por esse caminho da dificuldade? Em que sentido essa porta é estreita? Muitas vezes a gente acha que por nós virmos à igreja, por nós guardarmos os mandamentos, por nós procurarmos ter essa comunhão com Deus, que nós estamos garantidos na salvação. Assim como aquele judeu, o que ele queria de Jesus era essa resposta afirmativa, que seria eles os salvos. Mas o que Jesus diz para ele é que você passou na porta estreita. Muitas vezes nós temos o acesso à palavra do Senhor, nós estamos diante dessa porta, mas nós ainda não entramos por ela, nós não passamos por ela ainda, nós estamos ali nas imediações. Mas em que sentido essa porta é estreita? De que modo que ela é estreita? Muita gente pode imaginar que são os mandamentos que são difíceis de guardar, por isso é que essa porta é estreita. Mas o que Jesus está dizendo aqui vai na contramão desse negócio. Ele não está dizendo que guardar os mandamentos é a dificuldade do Evangelho, até porque os judeus eram guardadores dos mandamentos. A lei era primordial na vida deles. Eles se esforçavam por guardar a lei e entendiam que por causa disso eles deveriam ser salvos, eles mereciam a salvação. Mas o que Jesus está dizendo para eles é que eles precisavam abandonar as suas coisas particulares, os seus desejos particulares, os seus pesos, as suas cargas. Se a gente fizesse uma analogia bastante simples, o corredor dessa igreja, ele deve ter mais ou menos uns 2 metros de largura. Se eu pedisse para qualquer pessoa vir da porta aqui ao púlpito, sem que ninguém estivesse atrapalhando, ele viria com toda a facilidade deste mundo. Mas se a gente reduzisse o corredor dessa igreja para uns 20 centímetros de largura e tivesse um precipício de um lado e um precipício de outro, e eu pedisse para que viesse aqui à frente, seria muito difícil, porque nós teríamos medo de cair para qualquer um dos lados. E quando Jesus está dizendo que a porta é estreita, Ele está dizendo que eu tenho que me livrar de qualquer coisa que possa me atrapalhar neste caminho. Os nossos desejos, as nossas paixões. Tudo bem, eu acredito em Cristo, tudo bem, eu entendo que Ele salva, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de cantar, eu gosto de orar, eu gosto de tudo isso, mas eu também eu tenho que investir na minha carreira, eu tenho que investir no meu ganho pessoal, porque eu tenho que obter riquezas, eu tenho que estudar, eu tenho que me empenhar, porque senão eu vou ser um qualquer neste mundo. E o que Jesus está dizendo para essas pessoas é que a primazia do Evangelho é a salvação, é o reino eterno. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar as coisas boas desta vida, muito pelo contrário, a gente tem que lutar sim. Mas o primeiro é o reino dos céus, é a primeira coisa. E muitas vezes nós guardamos sentimentos dentro de nós, desejos dentro de nós, que é como cargas. Essa porta, ela é bem estreitinha, não dá nem para passar de frente, tem que ficar de lado para passar por ela. E se a gente tiver com cargas nas costas, não vai conseguir passar.
Se a gente estiver com a mala do ódio guardado dentro de nós, esse ódio nos impedirá de passar por essa porta. Se nós tivermos a soberba como mala, ela não vai permitir que nós passemos por essa porta. Nós precisamos retirar tudo aquilo que é coisa do velho homem. Assim como nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nós falamos que é necessário ser uma nova criatura, é sermos transformados, é mudarmos os nossos conceitos, é mudarmos as nossas prioridades, os nossos desejos, é libertar-nos dessas cargas que estão nos impedindo de passar pela porta, de dar um passo além do que nós imaginamos que seja o necessário. Nós queremos um evangelho que não atrapalhe a minha vida cotidiana. Nós queremos um evangelho que não nos incomode nos nossos desejos pessoais. Muito pelo contrário, nós queremos um Cristo que nos sirva. Nós queremos uma igreja que esteja disposta a nos servir nos momentos em que tivermos dificuldades. E a relação do evangelho é completamente oposta, é de transformação. É necessário que nós sejamos uma nova criatura. É necessário que nós nos transformemos. É necessário que nós deixemos as nossas coisas particulares deste mundo lá para trás. É abandonar as nossas cargas para passar pela porta estreita. E não nos enchermos de confiança, porque nós somos guardadores das leis, nós somos guardadores dos mandamentos do Senhor. Isso não quer dizer nada. Muitas vezes nós guardamos mandamentos, mas também guardamos sentimentos ruins dentro de nós. Nós não estamos passando pela porta estreita porque as nossas cargas não estão permitindo. E aí vamos prosseguindo aqui no versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Dando prosseguimento aqui para a gente explicar os dois juntos. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Ele está dizendo para aquele homem que havia perguntado, para aquele judeu, que você teve toda a oportunidade do mundo, você teve todo o privilégio de conhecer, de estar na presença desse Cristo, desse Evangelho, mas por causa das coisas deste mundo, você perdeu a oportunidade de passar por essa porta. E vai chegar o dia que Ele virá para levar a tua igreja. Mas aí você não deixou as suas cargas para trás e não passou por esse caminho apertado. E ele fechará a porta diante de você. E aí você vai ver que aquilo era a coisa mais importante deste mundo e vai querer entrar nessa porta. Mas aí ela vai estar fechada. Ela já não vai estar mais aberta. E você vai dizer: não, mas eu ia na igreja. Não, mas eu cantava. Não, mas eu dizimava. Não, mas eu ofertava. Eu te conheço. E ele dirá: eu não conheço você. Você esteve ali, mas você nunca se abdicou dos seus desejos para estar na minha presença. Você nunca lançou as suas cargas para fora e entrou para dentro do reino. Você esteve nas imediações, mas você jamais entrou. Você estava preocupado com os seus desejos particulares. Você estava preocupado com as suas coisas particulares. Mas quando eu falei para você que você precisava abandonar tudo isso para poder se achegar a mim, você me rejeitou. E agora que você viu que a coisa mais importante que tinha era entrar, a porta se fechou. Não dá mais para entrar. Vamos dar prosseguimento aqui, versículo 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ou seja, que se dão
as coisas deste mundo. Versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Ali haverá choro, porque muitos estarão arrependidos. Ali haverá ranger de dentes, muitos ficarão irados, muitos ficarão raivosos, porque a porta está fechada. E você vai ver que aquele que estava ao teu lado, ali ele usa o exemplo dos patriarcas de Abraão, Isaque, Jacó, que já estão lá salvos, garantidos na salvação, mas muitos que estão ao teu lado hoje, muitos que congregam, muitos que estão na igreja, estarão lá, eles são os seus conhecidos, e você identificará eles lá na terra prometida, mas você estará do lado de fora, haverá uma grande decepção. 29, muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O que Jesus está dizendo ali? Judeu, não se apegue na sua guarda dos mandamentos, não se apegue no seu legalismo, porque o seu legalismo está o impedindo de dar um passo adiante. Aqueles que você está julgando que não será salvo, só para a gente lembrar aqui que os judeus diziam que os gentios serviam de lenha para o fogo do inferno. Ou seja, eles diziam que aquelas pessoas não tinham chance nenhuma de salvação. E Jesus está dizendo para eles, muitos virão lá do oriente, muitos virão do ocidente, muitos virão de lugares que você nem imagina, e serão salvos, estarão na mesa. Mas você que se julgava salvo, você que era guardador de mandamentos, você que estava sempre na igreja, você estará do lado de fora. Por quê? Porque as suas cargas estavam nos seus lombos e você não quis abandonar para poder entrar. A porta é estreita, é apertado o caminho. Nós precisamos vencer as paixões do velho homem. Nós precisamos nos abdicar dessas paixões, das coisas que são relacionadas à nossa carne, os nossos desejos de satisfazer, muitas vezes o nosso orgulho, muitas vezes o nosso desejo pelas coisas materiais, muitas vezes a nossa promiscuidade. São várias as questões que são os nossos desejos carnais, fruto do pecado original lá com Adão, é fruto disso. Infelizmente isso está dentro de nós ainda. Haverá um dia que, se Deus assim permitir, nós nos livraremos dessa natureza pecaminosa, mas até então nós temos essa natureza e precisamos lutar contra ela, e precisamos esmagar essa carne para que o Espírito sobrepuja e nós começamos a priorizar as coisas de Deus. É necessário esmagarmos ele, não é fácil, é difícil. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele diz que as coisas que ele quer fazer, ele não consegue, mas aquilo que ele tenta não fazer, quando ele percebe, ele já fez. Ele está dizendo que a carne, muitas vezes ela é tão forte que mesmo sem a gente perceber, a gente já fez, mas que é necessário a gente lutar constantemente contra esses desejos. É necessário que nós lutemos contra essa carnalidade que existe em nós, que nós abandonemos essas coisas que estão relacionadas a ela, priorizando as coisas espirituais. É necessário tornarmos uma nova criatura, assim como foi lido lá em Coríntios capítulo 5, versículo 17. Para a gente finalizar essa nossa reflexão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 2, versículo 18, só para a gente fazer uma breve conexão entre esses textos. Tiago fica bem lá no finzinho da Bíblia.
próximo de Apocalipse, próximo de Pedro, próximo de João. São cartas bem pequenininhas antes de Apocalipse que precedem a de Tiago. Voltando, vai pelo final da Bíblia, depois volta folheando de Apocalipse, João, Pedro, aí Tiago. Fica mais fácil. Tiago capítulo 2 e o versículo 18 somente. Fica bem próximo de Apocalipse. Fica bem próximo lá de Apocalipse. Vai em Apocalipse, aí tem três cartas de João, que são bem pequenininhas. Aí depois a carta de Pedro, aí antes da carta de Pedro, a de Tiago. Tiago capítulo 2 e o verso 18. Amém? Mas alguém dirá: tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Essa carta de Tiago, nesse contexto, especificamente nesse trecho, ele está dizendo que ele faz na verdade uma acariação entre aquele que diz que ele tem fé, mas ele não pratica nenhuma obra. E ele faz um desafio: mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha com as obras que eu realizo. Parafraseando Tiago, ele está dizendo isso. Nesse contexto especificamente, ele está falando sobre caridade, sobre a doação de donativos, suprir a necessidade das pessoas. Mas essa carta, no contexto dessa carta, ele está dizendo da seguinte forma: que é necessário que a gente faça alguma coisa. Porque se a gente não tiver e demonstrar a mudança que o Evangelho faz e proporciona na nossa vida, nós estamos mentindo que nós somos transformados por esse Evangelho. Não adianta eu dizer que eu fui resgatado, não adianta eu dizer que eu aceitei a Cristo, se eu não produzo nada, se eu não mudo os meus passos, se eu não mudo a minha conduta, o meu jeito de viver. Se eu não mudo o meu jeito de viver, é mentira que eu aceitei a Cristo, é mentira que o Evangelho me transformou. É isso que ele está dizendo. E como nós lemos lá em Coríntios, nós precisamos ser novas criaturas, priorizar aquilo que é de Deus, priorizar o Evangelho, em detrimento dos nossos desejos, em detrimento das nossas necessidades. É necessária essa transformação. É necessário que a gente mostre para o mundo que nós fomos agraciados com esse Evangelho. Não através somente das nossas palavras, mas do nosso proceder, com as nossas obras. Não com a guarda somente dos mandamentos do Senhor, mas em todo o nosso procedimento. Aqui ele está falando sobre a doação, sobre a caridade, mas a palavra de Deus ela vai um pouco mais além. Em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas atitudes, em todo o nosso proceder, nós temos que mudar completamente. Nós temos que ser um novo homem, abandonar o velho homem, o velho Adão, o pecador, para que aí nós possamos ser magrinhos o suficientes para conseguir passar na porta estreita. Senão, quando a gente for tentar passar por essa porta, nós não conseguiremos, porque a nossa carga ela vai ser maior do que o espaço que tem disponível para passar. É necessário que nós nos moldemos ao Evangelho. É necessário que nós permitamos que o Espírito Santo faça a sua obra em nossas vidas. E aí sim, se Deus assim permitir, um dia nós teremos o privilégio de estarmos na grande mesa, na grande ceia. Temos o privilégio de sermos salvos.
temos o privilégio de ser não merecedores, porque nós jamais seremos merecedores dos céus, mas nós estarmos lá junto com os santos, junto com aqueles que tiveram o privilégio da salvação. Que Deus assim nos abençoe e nos permita, através da ação do Espírito Santo, que nós estejamos reunidos lá um dia.